Convido agora para a sua palestra o zootecnista, mestre em produção e nutrição de monogástricos, Gustavo Freire Rezende Lima. Gustavo Freire Rezende Lima é zootecnista, com larga experiência em sistema de produção de suínos, mestre em produção e nutrição de monogástricos. Na AgroSéries PIC, trabalha como supervisor de serviços técnicos, com foco em consultoria específica dos setores de creche, recria e terminação, ventilação, modelos de crescimento animal e validação de produtos. Hoje, presta consultoria a um rebanho de 250 mil fêmeas no mercado brasileiro e argentino. E com a palestra Máximo Valor da Carcaça Suína, Gustavo Freire Rezende Lima. Boa tarde a todos. Nós vamos trabalhar hoje o tema Máximo Valor da Carcaça Suína. Meu nome é Gustavo Lima, eu trabalho na AgroSéries já há 12 anos. E um aviso importante, eu vou falar por 40 minutos e muitos de vocês já me conhecem, nós trabalhamos juntos por diferentes temas, né, ou separado em diferentes temas. Hoje eu estou com o chapéu da validação de produto. Então, vocês podem estar pensando, o que o Gustavo vai falar de carcaça dessa vez? Então, todas as informações aqui são validadas e eu gostaria de abrir a mente de vocês por alguns, ou em alguns temas importantes. Primeiro, o roteiro. Então, nós vamos dividir basicamente a apresentação em 1/3 de produção. Então, a maioria aqui presente são produtores, então nós vamos falar primeiramente da cadeia de produção, os fatores impactantes dentro da granja, e nos outros 2/3 nós vamos falar sobre a qualidade de carne efetivamente e o que o frigorífico pode fazer para agregar valor em qualidade de carne. Uma vez que os animais passaram ou chegaram na planta, se transformaram em carcaça, ou foram transformados, né? Nós vamos ter o produto firmeza. Então, a partir da indústria, tudo que ocorrer na gôndola tem o nome firmeza junto e de maneira indireta todos nós estamos envolvidos. Um detalhe importante, para a gente ser um pouco mais célere. Hoje nós fazemos parte de uma cadeia, onde nós temos produção, indústria e mercado. O mercado, assim como nós tivemos a apresentação inicial da Associação Brasileira de Proteína Animal, o mercado manda sinais. Então, qual sinal que ele manda? Preço. Preço de insumo, preço do animal vivo ou da carcaça ou dos cortes. A indústria capta isso e toma decisão que afeta a produção. Eu não sei se é uma bênção ou se é uma maldição. Eu rodo basicamente o Brasil inteiro. E o mercado mais saudável que existe é o mercado vinculado à agroindústria. Então, o mercado independente, ele sofre muito. Então, nós temos um papel importante como fomentadores da indústria. Então, em resumo, quem acha que trabalha sozinho está completamente errado. Outra anedota importante. Eu rodo com um grandão, ele se chama Brandon Fields. Ele é um americano que trabalha já na PIC há 25 anos. Então, ele visita muitas plantas no mundo, vamos pensar assim. E o principal assunto nos Estados Unidos, nas reuniões iniciais, é o Brasil. Então, todo mundo quer saber o que acontece no Brasil. E o problema principal, ou a característica principal, é porteira para fora. É basicamente logística. Uma vez que nós
resolvermos o problema ou otimizarmos a logística, nós vamos ser muito mais competitivos do que hoje. Então, adelante. Existem vários fatores que podem impactar a qualidade. Os fatores de granja são menos importantes que os fatores de frigorífico. Porém, eles ainda são muito importantes. Na sequência, nós temos eles ordenados por magnitude, desde manejo da granja, processo de transporte, duração, até o resfriamento da carcaça. O manejo da granja, ele dita a qualidade animal. Manejo da granja, o transporte. Uma vez que esse animal já está na baia de espera ou na baia de descanso, na pocilga do frigorífico, a área de descanso e o manejo pré-insensibilização é o mais importante. Então, a Frimeza tomou a decisão certa e também já é antiga, né, de trabalhar com insensibilização a CO2, muito mais pelo fato do manejo de animais em grupo, não necessariamente pelo CO2 em si, pela insensibilização em si. Mas animais em grupos, ele consegue, ou o manejo é mais efetivo e tem menos estresse. O que nos concerne perante a produção? Nós temos que ter muito cuidado com o manejo de carregamento, que ele impacta, o bem-estar, que é muito importante, 2, o rendimento de carcaça. E hoje, 80% da nossa indústria paga de maneira direta ou indireta por carcaça. Então, quando a Frimeza vai discutir os resultados, ela discute, e é todas as cooperativas, ela discute em conversão de carcaça. Então, qualquer retalho que houver, isso impacta diretamente no resultado do produtor. E isso aqui é responsabilidade do produtor. Eu já rodei muito campo aqui, eu sei que vocês são muito mais organizados do que isso. Só que é muito importante a gente aparar as arestas. Muitas das vezes nós vamos ter 10% ou 20% dos produtores que têm granjas inadequadas que podem roubar o desempenho. Seguindo, outro exemplo, fotos cortesias do Dr. Osmar e da Vanessa, onde nós temos o animal com lesão de transporte, onde afeta, obviamente, o pernil. Então, é uma responsabilidade muito importante que nós temos que ter com os animais. E economicamente falando, o que isso pode impactar? Então, o mesmo estudo da Vanessa, que é uma tese de Jaboticabal, onde nós temos, do lado esquerdo, por favor, todo mundo atentos, as causas relacionadas a cansados e lesionados, cansados e não lesionados e mortos na chegada da planta. Em resumo, nós temos basicamente 32 milhões de reais anual estimados, obviamente, que nós não temos amostragem de todo o mercado, de prejuízos quanto à qualidade animal. Então, é um tema sério, é um tema que todo mundo tem que prestar muita atenção, principalmente nas exceções, porque, obviamente, a média está muito correta, só que você sempre vai ter as exceções. Seguindo. Então, aqui, gente, um recado importante aos navegantes. Eu peguei o que é mais importante, o que mais impacta. Obviamente, tem muito mais fator. E um dos pontos que mais impacta o resultado de terminação, o resultado de indústria, é o jejum pré-abate. Então, aqui nós temos, basicamente, um organograma, não sei se eu posso falar isso, uma linha do tempo, onde
nós temos o jejum na granja, o embarque, o transporte, o desembarque e o descanso. O que é o otimizado? De 18 a 24 horas. O que nós temos sobre normativa? 18. Correto, Valdecir? Então, a Frimeza vai mirar 18. E o que é muito importante? Que o jejum seja o máximo possível dentro da granja. E eu te mostro daqui a um tempo o porquê disso. Então, quanto mais o animal ficar em jejum dentro da granja, melhor. E, obviamente, nessa foto você pode perceber que jejum é jejum. Então, não tem essa de fechar tampão, não tem essa de desligar automático à noite. Porque você não tem controle do quanto o animal come. Vamos para a segunda anedota. Nós realizamos um trabalho, já tem uns 2 anos, no braço. 1 ano pesando ração e fornecendo aos animais na maneira antiga. Saco de 25 quilos, Boninho, e você fornece aos animais. É impressionante o quanto o animal em terminação, ele é adaptável. Uma tarde que faz calor, ele simplesmente para de comer. E ele volta a comer à noite. Se tiver mais frio, ele consome toda a quantidade no horário comercial. Então, essa de desligar o automático simplesmente para dar um jejum, ele tem que ser evitado. O produtor, nós, temos que manejar com um alongador de cano e simplesmente tirar a ração se for necessário, no horário correto. Em 100 dias de lote, vocês trabalharam muito mais. Não vai ser no último dia que tirar a ração de 5 baias vai te prejudicar ou vai te cansar. Então, isso é impressionante, o tanto que nós temos oportunidade nesse aspecto. Os pontos principais, eu não vou ler, porque estão descritos. Então, eles têm um bom impacto, ou um impacto sério no bem-estar animal, até mesmo melhorar o processo dentro do frigorífico. Então, os nossos CIFs são muito sistemáticos, ou olham esse aspecto de estômago cheio e contaminação fecal de maneira bem detalhada. E um ponto de granja que são ter conhecimento sobre o horário e o tempo gasto para embarque, arroz com feijão, limpar as baias, ingestão do resto de ração, retirada das sobras de rações do comedouro, que é o principal, um bom planejamento para não pegar animais de baia hospital. Então, muitas das vezes se tem estômago cheio, muitas das vezes que é para completar a carga, vai lá e pega o animal. Isso aí é muito comum. E vamos para as tabelas. Do lado esquerdo eu tenho vários itens. No cabeçário, nós temos carcaça sem cabeça ou carcaça com cabeça. Depois eu tenho 0 conteúdo intestinal e 1 quilo de conteúdo intestinal. Em ambos tipos de carcaça, com cabeça ou sem cabeça. Última linha, qual que é o impacto? Em torno de 0,6% a 0,4% no rendimento de carcaça. Então, isso é muito dinheiro pensando a nível de produção. Outro ponto importante, tempo de jejum, que é o mencionado. Do lado esquerdo, rendimento de carcaça, no eixo Y, e nós temos vários cenários de tempo pelo período de jejum pré-abate. Vê-se que entre 16 a 24 ele é basicamente constante. Recado importante, em suinocultura, não necessariamente o mais é mais. Então, não quer dizer que você vai passar de 24 horas que o rendimento vai melhorar. É pelo contrário, a carcaça começa a perder peso. Então, como vocês são pagos por carcaça, é importante que se cuide para não passar de 24 horas.
E é muito interessante isso, porque muitas pessoas, principalmente quando tem alguma alteração importante na granja, eles tendem a fazer mais jejum, num desespero técnico. E isso só acarreta mais perdas de rendimento. Mais perdas de rendimento. Porque uma coisa, né, Valdecir, é você pesar o animal quando chega na planta, certo? Na 16ª hora, e depois abater ele depois de 3 a 4 horas de descanso. Outra coisa é o animal chegar na 24ª hora e você abater ele na 28ª. É os mesmos benditos 4 horas, porém a taxa de perda está maior, por isso que o rendimento cai. Tempo de jejum e local de jejum. O animal não perde ou perde numa taxa bem menor o conteúdo visceral quando ele está em movimento. Animal estressado para, e nós também, para o sistema digestório. Então, ele não esvazia o trato gastrointestinal. Por isso que é importante padronizar o maior tempo possível dentro da granja. Obviamente, dentro da indústria não é o desejado. E a indústria também nem tem vaga para isso. Todo mundo trabalha bem apertado. Então, essa é a parte que concerne a produção. A decisão de peso de abate vai de cada indústria, de acordo com o portfólio de produto que ela eventualmente possa ter. Mas não existe nenhuma evidência que aumentar o peso de abate reduz rendimento. E é justamente ao contrário, aumenta o rendimento. Então, nós temos 2 gráficos, o azul e o vermelho. Um é a fêmea e o outro é o macho castrado. Você pode reparar que o rendimento de carcaça está no Y e o peso vivo está embaixo no X. Então, existe a tendência de aumentar. Seguindo. Eu sou muito cobrado pela Grosseries Peak para ser inovador. Então, uma pressão forte. Aí eu comecei a pintar as tabelas. As minhas tabelas agora é colorida. Quem me conheceu há 5 anos atrás era tudo preta. Então já está bom, né? O que eu peguei? Peguei um banco de dados, classifiquei ele de 5 em 5 quilos de peso ao abate. Está na primeira coluna. E realizei as médias, eu tenho a quantidade de vendidos. Repare bem, a conversão alimentar direta, não é ajustada não. Nesse cenário ela melhorou. Eu te incentivo a fazer isso no seu sistema de produção. Por quê? Porque a conversão alimentar, ela vem antes do peso. O animal pesou justamente porque ele está bom conversor. Então, a conversão energética do animal, ela é em função da sanidade, do tipo de instalação, de N fatores. E é isso que vai refletir em peso. Então, veja que o peso é maior, a conversão é melhor. Então, ele é pesado porque ele é conversor. Obviamente, se você deixar o animal envelhecer, tender à maturidade sexual, ele vai piorando a conversão. Então, o ajuste de conversão, aqueles 10 gramas por quilo, e aí é um recado para a Frimeza, para o grupo como um todo, isso é coisa do passado. Os animais pioram a conversão alimentar numa taxa menor do que a estimada. Tá? Então, isso aí é muito importante. Seguindo, dados de frigorífico. Da mesma forma, eu classifiquei na coluna a cada 10 quilogramas de peso de carcaça quente e puxei os dados de tipificação. Carcaças grandes são boas, e muito boas. Então, quem quiser anotar aí, anote. A espessura de toucinho aumenta 1 milímetro a cada 10 quilos
de peso de carcaça quente, na mediona, na média, tá? Por quê? Justamente porque ele não está na maturidade sexual, então não curva. Então aí, por favor, apreciem os dados. Então veja que as bonificações, elas tendem a diminuir, obviamente, porém em pesos bem elevados. Que cada frigorífico tem uma matriz de bonificação, obviamente. Seguindo, eu gostaria que vocês me avisassem quando estivesse na metade, fazendo favor. Uma vez que nós garantimos o rendimento de carcaça e a qualidade animal chegando no frigorífico, e o animal teve o devido descanso, o restante é responsabilidade da indústria. Certo? E daí eu vou te contar um caso daqui a pouco. Então, o que é qualidade? A qualidade são todos os parâmetros ou atributos somados. Por quê? Porque para o produtor, me perdoe, para o consumidor, ele só tem 2 atributos, é boa ou ruim. O consumidor médio, entendeu? Da grande cidade. Essa carne é boa, essa carne é ruim. Nós que somos do ramo, começa a ver, tem marmoreio, é suculenta, está macia, entendeu? Então, é importante que nós temos que pensar nas categorias que cada consumidor vai escolher. Tem gente que come porque a carne é magra, tem gente que come porque a carne é segura, tem gente que não come, tem que ser respeitado, tem gente que come animais caipira achando que ele tem uma vida melhor e esquece do padrão sanitário. Então, cada um vai ter o seu, assim, aonde o calo aperta, né? No bom português. A sua preferência. Então, são as características somadas. Sempre pense nisso. E ela, tecnicamente falando, ela tem que ser traduzida em parâmetros objetivos. Porque, de novo, né, Maurício? Para o produtor, para o consumidor, ela é boa ou ruim. Para nós que trabalhamos tecnicamente, principalmente eu na parte de validação, o que nos importa são essas características, que são os componentes sensoriais. pH, 45 minutos. pH de sala de desossa, 24 horas ou 18 horas. Capacidade de retenção de água, que isso aí agride ou tem que ser muito focado pela Frimeza ou por qualquer frigorífico. Porque quando uma carne exuda na gôndola, o consumidor só vê o rótulo Frimeza e só vê a bandejinha. Então, a capacidade de retenção de água, ela é muito importante. Ela é dividida entre perdas por gotejamento, que é o gotejamento que acontece na sala de desossa, 24 horas, e tem uma medida científica para isso. O pessoal lá da UEL, eu estou vendo a Gabriela aqui que estudou na UEL, tem a Ana Maria Bridge, né, que trabalha com isso. Então, é a que perde em 24 horas. Depois, tem uma tal, que não existe tradução, chama purge loss, que é o que perde na gôndola, depois que sai para o consumo. Então, é extremamente importante esse termo. Cor, maciez, marmoreio e qualidade de gordura. Nós vamos entrar nesses assuntos. E uma coisa que nós temos que desvincular é que a carne suína é boa em si. Ela não é carne bovina. Então, existe uma grande tendência de todos nós comparar com a carne bovina. E por motivos biológicos não tão óbvios, por que eu falo não tão óbvios? Porque tem técnico que fala assim, fala isso. Então, quando o técnico fala isso, quer dizer que não é tão óbvio. Existem diferenças em tempo de abate, principalmente no tipo de fibra e no teor de colágeno, tem uma grande diferença. Então, o tipo de fibra do suíno é o tipo de fibra branca, do bovino é o tipo vermelha. Isso aí implica que
Pós-abate, temos foco, basicamente, de lutar que o pH não caia tão rápido, e no bovino é justamente ao contrário, nós precisamos que o pH caia, então existe uma dificuldade. E uma coisa muito importante é o perfil de gordura. A gordura do porco é mais insaturada, a do bovino é mais saturada. Isso aí influencia muito o sabor da carne. Nós vamos tratar. E você já sabe essa piada ou não? Qual que é a grande frustração da suinocultura? É ter a eficiência da ave, da avicultura, e a qualidade de carne da bovinocultura. Então ele está no meio, né? Mas nós temos que cultivar ou incentivar o consumo da carne suína em si. E daí nós entramos nos parâmetros técnicos. Primeiro deles, cor. E a cor, existe uma escala. Ela pode ser pela Associação Americana de Criadores de Suíno, ou ela pode ser escala japonesa. Elas são muito próximas. O foco principal é na escala japonesa, que é do lado meu esquerdo. Então ela vem de 1 a 6. Certo? O que se tem hoje no Brasil, andando com o Brendo e rodando para esse mundão? Em torno de 2,5 a 3. Agora, com as plantas novas, com um investimento em resfriamento mais alto, porque isso aqui é muito em função do resfriamento, tá? As plantas estão melhores, elas estão em torno de 3,5, tem plantas que em termos médios é 3,5 e 25% dos lombos chegam a 4. Outro ponto importante, essa medida deve ser feita no lombo. Não é na costela, não é na paleta, porque o lombo tem uma maior frequência ou maior teor de fibra tipo 2. Então, terceira anedota do dia. Um dia eu estava conversando com um nutricionista e ele foi no Chile visitar a AgroSuper. Disse, meu Deus, que qualidade de carne boa. Todos os cortes vermelhos. Eu falei, mas em qual linha você estava? Não, a paleta, meu Deus, eu estava na linha de paleta. Uma linha de paleta é vermelha. A carne da paleta é mais vermelha. Não é ali que você mede. Tá? E qual que é a relação da cor e do pH? Quanto maior o pH, melhor a cor. O mais alto é a cor. Na foto do lado esquerdo, é apenas uma foto ilustrativa, porque ele não mede. Aquele músculo de cima ali é o espinalis. Lá na Argentina eles falam seja. Certo? Que é lá no entrecô a parte macinha que tem. Obviamente ela é mais macia, tem mais fibra vermelha e ela tem um pH mais alto. Mas ali é mais para exemplificar. Então, o aumento do pH gera ou está relacionado com uma cor mais vermelha e uma perda de água menor. E por que o pH é tão importante? Porque ele está associado com a maioria das características de carne. Então, por favor, olhem a segunda coluna. A segunda coluna é o pH 24 horas. Então, passou pela câmara fria, tá? E do lado esquerdo, a primeira coluna, são as principais características de qualidade de carne. Se o valor é negativo, significa que um aumenta, o outro abaixa, certo? Então, se o pH aumentar, o Minolta L, que é o brilho, que é a amarelidão, ele reduz. Veja a exsudação, perda de água e exsudação, negativo, certo? Um aumenta, o outro abaixa. Então, é desejável. Então, o pH explica a maior parte da variação. Por isso que na seleção genética, no melhoramento, se mede o pH da carne. Com isso, indiretamente, você já, como nós dizemos no interior, já dá um adianto bom, já adianta bastante do processo. Seguindo. O pH
ele é o que junta a produção e a indústria. E junta a indústria e o consumidor. Por quê? Porque ele tem um prejuízo econômico muito alto. Ele é relacionado com um prejuízo econômico muito alto. Então, novamente, veja a sistemática da coisa. Ali eu tenho o título. Do lado esquerdo eu tenho a perda de água por gotejamento, que é aquela que eu te expliquei, aquela que é 24 horas na sala de desossa. É aquela no container de pernil, antes de matéria-prima, antes de fazer o presunto, é aquela que fica no fundo do container. Aquilo ali não é adicionado, e tem muita gente que acha que é adicionado. Vem da carne. Aqui é a quebra de câmara fria. E ali embaixo, no eixo X, são os pHs. Repare que nós temos uma diferença importante em rendimento. E o que ele é relacionado com suculência e sabor? Então, nós temos o pH e o sabor da carne. Nós temos a pontuação e o pH. Veja que o pH, ele interfere no score de sabor e interfere na suculência. O que é score de sabor? Existe o painel sensorial, então é dado para painelistas treinados, que são pessoas treinadas, a carne sem nada, só a carne num cubinho, e ele tem uma régua, que é não graduada, mas é igual a régua, e ele vai riscando. Então, quanto maior o ponto, melhor. Então, veja que o pH é muito correlacionado. Marmoreio. Marmoreio, nós temos a mesma escala que existe na cor. Ela vai de 1 a 10. Você pode entender em porcentagem também. Então, por exemplo, 3, 10, aqui o máximo é 100%. Certo? Novamente, no lombo. Marmoreio é lido no lombo. Veja novamente o gráfico. Aprecie o gráfico. Maciez, suculência e sabor. Lá a pontuação sensorial, que é o que realmente importa, que é o consumidor vai trabalhar. Ali, nos quadradinhos em cores diferentes, nós temos os pontos, aquele anterior, de marmoreio. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Veja a maciez. A maciez, ela tem o ponto máximo com o marmoreio mais ou menos em 3,5. A suculência, normalmente lá no 4,5. Mas o sabor, que é o que realmente importa, tem correlação 0. 0. Então, quem já teve a oportunidade de ir na Argentina, você chega no aeroporto e você pede um chorizo, que é contra filé, que não tem marmoreio, e você parte ele com garfo de plástico e faca de plástico. Por quê? Porque ele é macio pela qualidade da fibra, não pelo marmoreio. E isso aí é um conceito que nós temos da carne bovina. E até mesmo a carne bovina, existe esse efeito. Como a gordura do boi é mais gostosa, ela aumenta a satisfação ao comer num platô mais alto. Mas, de qualquer maneira, chega um ponto que ela fica enjoativa. E o que nós temos? A mudança de 0,1 pontos no painel sensorial para maciez e na suculência, essa mesma variação nós temos de 2 a 5 de marmoreio e de pH baixinho, assim como a suculência, a maciez. Então, traduzindo, exige-se muito mais marmoreio para você ter, ou os painelistas terem a mesma sensação do que você trabalhar no pH. Aí vincula, né, o Valdecir? Vincula pH com menor perda de água, vincula isso com menor purge loss, que é perda de água na bandeja no consumidor, aí é o cenário ideal de pH. Qualidade de gordura é um tema que ninguém trabalha muito ainda no Brasil, mas um dia vai começar. Tá? Então, toda vez que nós temos ração barata,
existe uma tendência de aumentar o nível de energia e aumentar óleo. Aí a gordura fica mais insaturada, ela fica mais mole. Toda vez que o mercado está ruim, tira óleo, é mais milho, farinha de soja, a gordura volta. Então existe um score, quanto mais saturada, mais amarela. E existem as análises químicas, que basicamente é valor de iodo. Qual que é a má notícia? Animais gordos têm gordura boa, animais magros têm gordura ruim. Não ruim, com um valor de insaturação maior, esse valor de iodo. Existe uma interferência da espessura de toucinho, aquilo que eu te disse, toucinho menor, gordura pior. Tem o efeito da linha genética e existe o efeito das categorias sexuais. Então, a maioria dos sistemas vai ter fêmea imunocastrada, que elas são basicamente empatadas quanto a teor de gordura. E, para finalizar, existe o ponto de cozimento. Existe o ponto de cozimento. Então, depois de tudo que pode acontecer na produção, você ainda pode arrebentar a qualidade de carne cozinhando ela. O ponto de cozimento. Então, deixa eu explicar aqui. A única parte em inglês que você está vendo na minha apresentação é essa figura do lado esquerdo. Ó. Então, vejam um detalhe interessante. O Departamento de Agricultura americano, o USDA, ele tem que, acho que é o FDA, agora eu estou confuso, ele lança o padrão, isso aqui é exigido por legislação, da temperatura de cozimento dos cortes para o restaurante fornecer para o consumidor. Então, ali eu tenho mal passado, é de 63 a 65, até o bem passado, que é 71. Então, decora esse valor, 63 a 65, e depois 71. A carne suína é saudável. A carne suína de procedência. Certo? Em frigoríficos inspecionados. Então, você pode comer qualquer ponto que você quiser. A mensagem é essa. E quando você vai nos padrões americanos, o que é importante? Carne suína fresca e presunto, 63 mínimo, temperatura interna. Que é a mesma do bife. Então, aqui eu tenho alimento, tipo e temperatura. Veja lá, fresca, bovina, vegana ou cordeiro, e depois suína ali embaixo. Mesma coisa. Tem gente que não gosta, mas tudo bem. Com isso, vamos para a ciência. Então, embaixo, no eixo X, nós temos as temperaturas de cozimento, e aqui nós temos sensorialmente o que é determinado nos painéis sensoriais. Veja que é uma obviedade, né? Mas é importante a gente ter ciência até para as obviedades. Maciez em preto, suculência em azul. Então, reduz linearmente. Então, para ter um nível importante de suculência, você tem que ter um ponto adequado. E como considerações finais, somos todos partes de uma cadeia. Então, você acha que a suinocultura é uma atividade difícil? Olha para o mercado independente, que é mais difícil ainda. Então, é importante que a gente fomente a indústria. Então, a nossa razão de ser é o mercado. O mercado manda sinais e nós vamos ter, obviamente, nós estamos inseridos no mundo, que nós vamos impactar e ser impactados por esse mundo. Existe um ponto importante dentro da terminação, que eu creio que é nossa responsabilidade, que é o período de jejum e a qualidade de transporte. Eu vejo que tem o pessoal da Copacol que faz um trabalho bom, e todos também têm. Mas o que importa, eu lembro da Copacol porque a Glaci faz muito treinamento. Então você tem que treinar, se precisar, 6 vezes ao ano. Ou até exaurir. Sempre tem que ter treinamento. Tá? Existe um alto potencial econômico de qualidade para a elevação do peso ao abate. Eu esqueci de mencionar também. Animal mais pesado, a tendência é ser mais gordo, apesar de
tem que ser muito pesado para ser gordo, porém a qualidade de gordura melhora também. Tá? A qualidade de carne é o somatório. Então não adianta falar só em marmoreio, não adianta falar só em pH. É tudo. E o consumidor ele vai só apartar entre boa e ruim. A qualidade de gordura não é tanto foco, mas é importante. Aí vai para a última anedota, que ainda tem mais um minuto. Existe um sistema de produção, uma região lá na Argentina, chama Tandil, se você quiser anotar aí, Tandil. Tem um tal de salame tandileiro. E tem um frigorífico que se chama Canhole. Produz salame, produz aquele perna curada, né, pernil curado. E ele tem um tipo de salame que se chama fiê, que é uma gordura bem pequena e bem trituradinha, mas ela tem que ter o pedaço. Ele importa gordura do Canadá, pra você ter uma ideia. Então, nós vamos chegar nesse ponto um dia. Aqui é muito grande, né? Então, um frigorífico vende gordura um para o outro. Pode ser que não chegamos nesse ponto de importar, mas que é importante é. O efeito do modo de cocção também tem que ser considerado para a satisfação do consumidor. Então, muito obrigado. Depois, se tiver perguntas, nós conversamos.